Tudo bem, pessoas? Hoje vamos falar de Rosário, filme de terror que chegou aos cinemas, dirigido pelo estreante em longas-metragens, o Felipe Vargas, filme que eu achei interessante pela premissa, então eu fui assistir, e ele que chega nessa janela de final de agosto e que muito provavelmente vai ser ofuscado daqui a uns dias com a estreia de Invocação do Mal 4, então eu não entendi muito bem essa estratégia da distribuidora, porque com certeza o filme vai ser muito prejudicado. E primeiro, ele traz um enredo bem básico. A protagonista, a Rosário, interpretada pela Emerald Tobia, é uma corretora de ações bem sucedida em Wall Street e ela volta ao apartamento da avó depois da sua morte repentina e uma nevasca forte a prende lá dentro junto com o corpo, e enquanto ela mexe nas coisas da avó, ela descobre segredos da família sombrios envolvendo relíquias ocultas e forças sobrenaturais que começam a atormentá-la. E o filme explora temas como herança cultural, imigração e o peso das tradições antigas, tudo ambientado em um espaço confinado e claustrofóbico. E falando da direção do Felipe Vargas, que está estreando em longas-metragens, como eu falei, mas já tem uma certa experiência em curtas, inclusive premiados, e dá pra notar porque ele tem um olho bom pro terror e uma visão técnica, ainda que muito crua. O apartamento da avó é filmado de um jeito peculiar, com sombras que se movem e detalhes que vão revelando partes da história, e o diretor usa aqui o confinamento da nevasca para construir um senso de claustrofobia, inspirado em filmes como Iluminado, por exemplo, que também usa dessa base de cenário, mas aqui com as viradas mais pessoais e étnico. Ele consegue até manter o ritmo nos primeiros atos, alternando entre momentos calmos de descoberta e picos de adrenalina. Mas é aí que começam os problemas. A atuação da Emerald não me convenceu como uma pessoa que está de luto pela perda de um parente querido e que se envolve em uma situação de medo. A Rosário é uma mulher que se desconectou das raízes e culturas dessa família por causa da carreira, e o filme tenta te forçar um conflito, porque ela tem que transmitir um choque cultural ao lidar com objetos e rituais que ela não entende em algumas cenas. Mas logo na cena seguinte, ela parece estar completamente ciente de tudo, como funciona, como se nunca tivesse deixado a sua crença para trás. E o David Daltmoutian, que aparece aqui como um personagem secundário, adiciona sim um ar misterioso, como sempre faz em papéis de terror. Ele é um bom ator na maioria dos casos. Já o José Zúñiga, que também está no elenco, trazendo aquelas famosas conveniências para cenas que envolvem o passado da família, e no geral o elenco não entrega, especialmente em sequências emocionais que misturam medo com luto. E o roteiro, escrito pelo próprio diretor, traz força na exploração de elementos culturais. O filme toca em práticas como o do Palo Maombi, que é uma religião afro-cubana com toques de voodoo e bruxaria, o que dá uma autenticidade rara para esse tipo de história, e eu gosto quando o terror vem de raízes e que poderiam ter sido o centro da trama, mas aí o filme apela para aquele susto barato, sem qualidade, muito previsível. É triste, gente, porque realmente é mal feito. É uma tentativa de susto atrás do outro que não serve para absolutamente nada. Os segredos da avó, por exemplo, são deixados totalmente de lado, deixando quem está assistindo perdido. Foi difícil achar uma conexão que explicasse o sobrenatural, e visualmente Rosário não decepciona, é bem verdade. A cinematografia captura bem as dificuldades da nevasca, e o apartamento traz itens folclóricos como velas, ervas e altares improvisados. Agora, os efeitos especiais, gente, são muito ruins, extremamente exagerados, o que eu acho uma escolha muito ruim, porque o filme não pede isso. Ele é uma produção de baixo orçamento e poderia ter optado por outra estratégia, maquiagem, efeitos práticos, mas não. Eles escolhem a velha tela verde, que tira todos os detalhes imersivos. Já enquanto ao som, a trilha sonora é competente, com percussões que evocam aqueles rituais ancestrais, e os efeitos sonoros são cruciais aqui. Sussurros e ventos da nevasca adicionam uma atmosfera, não é nada revolucionário, mas funciona para emergir você na mente da protagonista. O diretor usa o áudio para construir a tensão gradual, evitando aqueles barulhos altos, repentinos, que cansam depois de um tempo.
E o principal problema do filme pra mim é que ele patina muito no terceiro ato, caindo em clichês de terror que a gente já viu várias e várias vezes, possessões, visões e confrontos que não inovam em nada. Eu senti que o potencial cultural poderia ter sido explorado melhor, ao invés de só tocar na superfície. Ele poderia muito bem ter mergulhado nessas crenças e questões de religiosidade. Daria um peso para a trama, tirando o filme desse lugar genérico. E outro ponto é o desenvolvimento dos personagens. A avó é só uma presença fantasmagórica do que uma figura central que o filme tenta propor, e isso diminui o impacto emocional. Eu queria muito ter visto mais camadas da relação da avó com a neta, talvez mais flashbacks que ajudariam a criar essa relação de empatia. O filme tenta lidar com heranças familiares que ficam bastante forçadas por essa falta de camadas. E eu gosto bastante de cinema latino, então eu fiquei na expectativa em ver os atores como a Emerald em cena, porque é bastante raro ver o horror que não seja naquele padrão cinematográfico. Aqui, a narrativa incorpora elementos de imigração cubana e o custo de assimilar a sociedade americana e como tradições antigas persistem como maldições. O diretor, sendo colombiano, injeta sinceridade nesses pontos que, eu repito, poderia ter sido muito melhor aproveitado. Eu espero que nos seus próximos filmes, quando ele já tiver uma certa experiência, ele largue esses vícios baratos que diretores ruins assumem, porque ele pode sim trazer uma visão diferente para temas relevantes, porque o filme discute o fardo das gerações passadas. A Rosário representa aquela filha de imigrantes que subiu na vida, mas que ignora o preço pago pela família. O sobrenatural aqui serve de metáfora para traumas não resolvidos, como pobreza e perda. É uma reflexão sutil, sim, e eu queria ver mais, porque Rosário, infelizmente, não se destaca nem pela abordagem cultural e nem pelo terror. Com certeza ele vai ser um filme que vai ser esquecido, principalmente em um ano em que tivemos grandes filmes de terror. E para Rosário, nota 4. Agora eu quero saber a sua opinião. Se você já viu o filme, me conta aqui nos comentários o que você achou, beleza? E obrigado por assistir até aqui, até um próximo vídeo e até mais.